Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação. Eu sou Haroldo Livinetti, diretor técnico do PMEC Brasil, e vou coordenar esse evento, mais um web encontro, em que nós vamos estar abordando aí os aspectos macroeconômicos brasileiro, influência internacional, alguma visão do mercado acionário e, do ponto de vista setorial, hoje a gente vai ter o enfoque na Copasa, Sabesp e Sanepar. E, por fim, a gente tem os comentários sobre a renda fixa. Só lembrar que as perguntas podem ser colocadas aqui no chat. Eu vou organizando e a gente responde, os nossos participantes respondem ao final. Também vai ser gravado um vídeo e que fica disponível sempre no YouTube da PMEC Brasil. Peço que todos mantenham os seus microfones no mudo para a gente dar sequência. Então, eu vou imediatamente passar a palavra ao Álvaro Bandeira, que é o nosso coordenador macro aqui na Comissão de Economia, para abordar, então, o cenário macroeconômico. Álvaro, por favor. Obrigado, Haroldo. Pessoal, obrigado por a gente estar junto mais uma vez aqui, num complicado ano de 2026, tentando fazer um sobrevoo da economia global e também da economia local, e que tem deixado os investidores, ao longo de todo o ano, muito indecisos e o mercado mostrando larga volatilidade. E eu sou novamente o mensageiro das más notícias. E, novamente, eu peço que não me massacrem por trazendo essas notícias ruins, mas daqui da onde eu consigo enxergar por uma ótica de mais longo prazo, a situação não é de coisas muito positivas. Eu consigo certamente enxergar, e vocês também, incertezas, tanto no plano global como no plano local, e no plano global, a gente começa logo tendo como pano de fundo as guerras, né? E essas guerras fazendo com que altere o comportamento da economia global e os segmentos de mercado, assim como a performance das empresas. Isso é papo, inclusive, para o Flávio depois. O tarifaço aplicado pelos Estados Unidos para quase todos os países, e o Brasil, assim como o Canadá e a China, é um pouco mais contemplado com essas tributações todas, e a sempre constante mutação dessas tarifas trazem um entrave ao equilíbrio e ao multilateralismo que sempre se buscou e que Donald Trump parece querer arrasar com ele desde o início do seu mandato, né? Aliás, lembro que no nosso primeiro web encontro, pelo menos o que eu fiz, eu destaquei que as tarifas não eram a salvação para a economia americana, mas que trariam certamente grandes transtornos ao mundo inteiro. E esses transtornos começam a aparecer até, eu diria, mais fortemente nesse momento e de uma forma muito mais presente. Eu vou começar falando sobre inflação. Eu gostaria de destacar alguns pontos. Inflação no mundo segue de uma forma, no geral, desancorada. Isso é um problema para bancos centrais que têm a inflação como principal objetivo da sua gestão, e isso acaba batendo certamente nos juros. Daí deriva a percepção de que os juros vão se manter altos por longo tempo, até que a inflação se aproxime ou que tire uma reta para aquela inflação que era sempre meta dos países desenvolvidos, de 2%, 1,8% de inflação, e economias mais ordenadas, mais coordenadas. Eu aproveito para lembrar um evento recente agora com o Japão, e tendo que elevar juros, está precisando mesmo elevar mais juros, e com a moeda ien sofrendo desvalorização, houve uma intervenção, e essa intervenção contou inclusive com a ajuda dos Estados Unidos, mas essa ajuda dos Estados Unidos acabou atrapalhando também o equilíbrio com outras moedas, como o próprio euro, como
como outras moedas mais relevantes do mundo. E também atrapalhando algumas operações que corriam já soltas, como carry trades, e certamente muito complicadas. Isso nos remete novamente a um outro problema, que é o problema do endividamento. Notem que isso ocorre no exato momento onde países, governos, empresas e famílias estão com nível de endividamento próximos de recordes, num ambiente em que os juros não caem e que a inadimplência só faz se expandir. Parece isso o pior dos mundos, vocês não acham, não? Bom, o caso específico do Brasil eu vou abordar um pouco mais para frente, mas eu começo lembrando, por exemplo, o problema americano mais recente, que entrou no radar das preocupações dos investidores com aqueles 40 trilhões de dívidas e juros que comprometem a alta futura por conta da economia e da inflação resiliente, né? A gente tem um novo presidente do Fed, e ele chamou o FONC, o Comitê de Política Monetária, de a grande família, né? Ele a rotulou dessa forma. Essa grande família aparentemente anda muito desunida, porque vários membros do FONC, alguns com votos, outros sem votos, têm se posicionado criticando a taxa de juros americana, dizendo que ou não são restritivas ou são muito pouco restritivas, e isso certamente traz uma mais incerteza ainda no que diz respeito ao comportamento dos juros, a menos que a economia americana desacelere bem, mas essa certamente também não seria um fator positivo, né? Bom, dá licença, gente, que a minha garganta está. Recentemente também eu tenho citado uma possibilidade de reposicionamento do capital saindo dos Estados Unidos, pulverizado para outros países. Mais recentemente, eu acho que a gente está vendo isso ocorrer. Claro que não vai ocorrer do dia para a noite, vai ocorrer aos poucos, nos próximos anos, mas tem ocorrido e pode se tornar mais presente ainda com o qual seja o resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, onde, se não for favorável a Donald Trump, o presidente de perfil super agressivo, ele pode acabar se tornando um pato manco, como eles mesmos dão essa definição. Bom, eu falei pato manco, mas eu gosto mais da sigla que o mercado identifica ele como TACO, né? TACO, Trump Always Chicken Out, que traduzido de forma livre diz que o Trump sempre amarela. Lembrando que Trump passa um momento de baixa aprovação do seu governo, alguma coisa próxima a 32, 35% somente de aprovação. E aquela guerra do Irã que ele falava de 4 semanas, nós já vamos entrar no 7º mês, né, dessa guerra, com a perspectiva de um desfecho positivo meio longe e breve também. Claro, na minha visão, se a guerra acabar e a paz voltar, os mercados certamente vão reagir positivamente. Falei de guerra, mas não podemos esquecer a situação complicada de sempre no Oriente Médio, mas agora mais ainda desequilibrada pela intervenção americana na região, além da situação de Israel, de Gaza, do Iêmen, de Houthis, de Hamas, etc., sem esquecer claramente da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e agora com a Rússia ameaçando a França e o Reino Unido. Bom, mas mesmo que a guerra acabe, mesmo que isso aconteça, os estragos, no meu modo de ver, já estão feitos. Serão precisos fortes investimentos em infraestruturas destruídas pelo conflito, protecionismo comercial, que invariável acontece nessas épocas, e lideranças mundiais fragilizadas.
E isso certamente vai encontrar os governos endividados e sem grande poder de injetar recursos em investimentos de infraestrutura que estão, teoricamente, investimentos de longo prazo, pagando juros altos, com o setor privado pouco afeito à assunção de riscos e possivelmente trabalhando com margens de retorno menores e produtividades também cadentes. Claro que a inteligência artificial é um ponto que a gente chama para destoar um pouco de tudo isso, um ponto positivo, principalmente no que tange a melhora da produtividade em praticamente todos os setores da economia, mas ainda não deve ser exatamente para agora. E vai existir, como a gente está vendo diariamente, muitos investimentos, bilhões e bilhões de dólares em data center, em custos mais altos para montar tudo isso de chips. Os chips todos estão aumentando no mundo e tecnologia também rapidamente mutante. E ainda temos a encrenca das terras raras e o custo ambiental de exploração dessas terras raras para serem resolvido. E o projetado, para a gente não esquecer, Ultra El Niño, que vai afetar o ano de parte do ano de está afetando parte do ano de 2026 e afeta 2027, principalmente na produção de alimentos e margens dos produtores que já estão endividados. Além disso, eu cito que projeções indicam que alimentos no mundo podem ter alta da ordem de 20%, claro, com efeito nada desprezível sobre a inflação e já afetada pela cadeia do petróleo e também pelos juros globais. Bom, o déficit fiscal americano, que citamos há pouco, aqueles 40 trilhões, ficou tão complicado, com juros subindo bastante, que Scott Bessent, secretário de Tesouro americano, equivalente ao Ministério da Fazenda aqui, segundo membro mais importante do governo, depois do Trump, claro, certamente foi chamado para intervir na recompra de títulos longos, e isso eu faço uma deixa para vocês cobrarem isso um pouco da Marília, para eu explicar como é que isso aconteceu, e que não trouxe grandes resultados, pelo menos na minha percepção, na semana passada e dessa semana também. Bom, vamos separar um pouquinho e vamos falar de Brasil. E falando de Brasil, eu diria que o Brasil sofre alguns problemas muito semelhantes aos Estados Unidos, por exemplo, com relação ao déficit. Claro que o tamanho é diferente e a repercussão no mundo é diferente, e também de outros países do mundo. Como eu disse aqui, eu repito que nos últimos meses do ano passado, pelo menos na minha visão, nossa economia está sendo turbinada por fins eleitorais, ou talvez fosse eleitoreiro, uma palavra um pouco mais pejorativa de tudo isso. E eu passo a citar o crédito fluindo facilmente durante um longo período, e agora, aparentemente, alguns bancos com a inadimplência começam a se arrepender dessa facilidade dada ao crédito, estimulando consumo e serviços, adicionalmente mantendo bons níveis de emprego. O emprego está num nível muito baixo no Brasil, subvenção para derivados de petróleo, principalmente para evitar greves de caminhoneiros, desenrola um, dois, três, o quantos desenrola forem, até para adimplentes desenrola, alívio no MEI, distribuição de recursos do Fundo de Garantia, que vira e mexe faz-se isso, calamidades sendo contornadas com recursos públicos, renegociação do setor rural endividado, e podemos estender ainda bastante essa lista toda. Do outro lado, eu vou citar as emendas parlamentares servidas a granel e são necessárias, segundo a gente sabe, para aprovar as PECs do governo. Ontem mesmo tivemos um almoço do presidente com Câmara e Senado, e saíram todos muito felizes. Algumas PECs vão ser aprovadas, a seis por um, a PEC das blusinhas, as terras raras, enfim, vamos por aí do refate. E fica ainda
os penduricalhos, principalmente no que diz respeito ao judiciário brasileiro, de toda ordem, muitas despesas fora do orçamento, num orçamento que já nasce sempre com muita ficção, né? Bom, eu não preciso lembrar que esse saco de bondades tem um custo, que esse custo acaba sempre no nosso colo, e foi tão grande que agora os nossos dirigentes da área econômica começam a se mostrar receosos, eu diria. Se o atual ministro Dario Durga se declarou preocupado com o controle do déficit fiscal e nível de endividamento, imagina nós, mortais, que no final das contas é que vão pagar tudo isso. Para ilustrar, eu sinto inclusive uma declaração dada na segunda-feira do Roberto Sallouti, CEO do BTG, que disse no encontro da Febraban que, abre aspas, gente, seguir a mesma receita dos últimos anos não vai funcionar nos próximos, né? Eu acho que é uma previsão muito séria. Resultado disso, a dívida pública brasileira representando quase 82% do PIB brasileiro. Isso na percepção e na avaliação do Brasil, porque se a gente pegar a avaliação do FMI, que considera os títulos depositados no Banco Central também como dívida, já passou de 82 há muito tempo. E atingindo essa dívida no mês de junho, esse é o último dado, amanhã deve sair o dado referente ao mês de julho. Em junho estava a dívida em 10,8 trilhões de reais, sendo, só para a gente ter um comparativo, em 2023, ou seja, 3 anos atrás, ela representava 71,7%, ou seja, subimos 10 pontos percentuais na dívida brasileira em relação ao PIB, e até maio desse ano, que é o último dado, o governo pagou de juros 1,1 trilhão de juros dos títulos que lançou. Bom, nossa taxa de desemprego saiu hoje, a taxa de desemprego do mês de julho, em 5,3%. No segundo trimestre, ela estava em 5,4%. O menor dado da série histórica calculada. Mas antes da gente comemorar isso, a gente pode questionar, eu diria, a matriz de coleta e a quantidade e a qualidade, perdão, desse emprego, incluindo temporários, incluindo as pessoas que não procuram emprego há mais de 2 anos, que estão fora da lista do desemprego. Mas o pior não é isso, gente. O pior é a declaração do presidente do Banco Central, Galipo, ao dizer que 96 milhões de usuários de cartão, de 96 milhões de usuários de cartão de crédito no Brasil, mais da metade carrega dívidas no rotativo do cartão, o que significa dizer que esse pessoal está pagando juros absolutamente estratosféricos de 430%, 435% ao ano. Um dado que a gente pode chamar de positivo é o nosso saldo da balança comercial, que até o mês de julho mostrava um superávit de 49 bilhões de dólares. O governo fala em fechar 2026 com 90 bilhões de superávit, seria muito bom que isso acontecesse. Significa um aumento até o mês de julho de 31,7% no comparativo com o igual período de 2025, mas eu devo destacar que boa parte disso deriva da forçada e necessária busca de novos mercados a partir do tarifaço imposto pelos Estados Unidos e também em função dos preços praticados para algumas commodities bem maiores que afetam o valor do nosso superávit, mas não afetam tanto as quantidades despachadas pelas empresas. Pô, olhando um pouco mais à frente, convém lembrar que nos últimos anos o setor agropecuário sustentou o crescimento do país
e o saldo da balança comercial positivo. Claro, junto com a indústria extrativa, minérios, né? Minério de ferro, níquel, cobre, principalmente, e também, mais recentemente, o petróleo, né? Porém, a gente volta com aquela sensação do super El Niño batendo na porta global e vai encontrar o setor agropecuário bem endividado, como eu falei, tendo que negociar suas dívidas em programas criados pelo governo e a produtividade tendente, eu diria, para queda em vários segmentos. No segmento financeiro, alguns momentos o governo encontrou. Tem microfone aberto aí, gente. No segmento financeiro, em alguns momentos, o governo encontrou, eu diria, resistência para a captação de recursos e os juros, notadamente, de longo prazo, foram ultrapassando lentamente a barreira dos 8%. Essa semana mesmo, nós tivemos leilão de NTN-Bs e também de LFTs, com taxas de juros ali acima dos 8%. Enquanto isso, se é que não basta, gente, a inflação segue acima do centro da meta. Em alguns momentos até tem mostrado desaceleração, mas ainda assim, como nos Estados Unidos, aparenta ser algo episódico aqui perante o volume de gastos, perante todas as coisas que têm acontecido nesse país. Essa desancoragem de expectativa, em boa parte, vem do exterior, por conta do Trump e seus secretários, e tem também um foco no Brasil. Nós hoje, ontem, né? Acho que foi ontem, nós tivemos a divulgação do IPCA 15, uma deflação de 0,40 e não uma desinflação, como algumas pessoas da imprensa falam. E eu diria que deflação é até muito pior do que a inflação, porque a inflação basta dar uma elevada da taxa de juros, como fez, por exemplo, o Arminio Fraga lá atrás, e reduzir a inflação rapidamente, do que tirar um país da deflação, como a experiência japonesa que ocorreu durante alguns anos por lá. Bom, enquanto o Copom tensiona e é pressionado pelo governo para reduzir juros, que são escorchantes mesmo, mas com a economia ainda resiliente e próxima do seu potencial, tecnicamente, há um impedimento com relação a uma redução mais brusca da taxa básica. Essa, novamente, é a minha visão. Algumas pessoas certamente podem discordar disso à vontade, porque as incertezas graçam mesmo no mundo, então dá para discordar. Mas, para completar essas incertezas, a gente ainda tem um processo eleitoral, né, gente? Daí a um mês e pouquinho, um mês e meio, que aparentemente tem dois candidatos com empate técnico na margem de erro, Lula e Flávio, os demais estão muito distantes de tudo isso, mas o tempo pode trazer muitas mudanças. Todo dia está acontecendo coisas com Lulinha, coisa com Dark Horse, enfim, e certamente a gente, inclusive, apostando que não vamos ter segundo turno. Deve ter um quadro muito grande aí de pessoas. Todos os principais candidatos, e eu me dei o trabalho de ler o programa de um dos candidatos, falam em controle de déficit fiscal, orçamento sem armadilhas, arcabouço fiscal sem retirar os pendurucalhos, mas promessa, gente, não bota comida na mesa. E aí vem lembrar uma frase que diz o seguinte, né? Casa onde falta o pão, todos gritam e ninguém tem razão. Eu vou terminar a minha fala falando de mercados. Eu tentei relatar um quadro que, ao meu ver, explica um pouco toda a performance do mercado local e internacional de aversão ao risco, de redirecionamento de fluxo de recursos, de juros mantidos altos por um bom tempo, enorme volatilidade das bolsas, pior ainda no câmbio e também nos juros.
Não há como a gente ter alguma evidência de tudo isso, mas eu me permito e acho lícito supor que Trump e seus comandados estão dirigindo e direcionando os mercados no seu dia a dia. Bom, basta ver a proposta recentemente formulada de divulgar para quem pagasse US$ 100.000 para subscrever a plataforma de Trump, insiders information. É o que eu acho um total absurdo e deveria o mundo inteiro se rebelar contra isso, mas passou quase que em brancas nuvens. Mas esquecendo um pouco tudo isso, a minha percepção é que muitos ativos ficaram baratos por conta das quedas recentes. A valorização da Bovespa não chega a 10% em 2026, já andou bem acima disso, quase o dobro. O menos, inclusive, do que valoriza o Dow Jones e o Nasdaq, por exemplo, e os preços relativos estão em patamar muito baixo ou pouco visto, eu diria, nos últimos tempos. E a grande saída dos investidores estrangeiros em abril forçou, desde o mês de abril, forçou bastante tudo isso, e nos últimos dias a gente tem conseguido visualizar algum ingresso de Tá recurso vendo? maior, Tá o vendo? que certamente. A reunião da Gente, PMEC. alô, tem gente aí com o microfone Álvaro, ligado. aproveitando a interrupção, dá uma Ah, fechada, por favor. tô chegando, tá? Só falta um segundinho. Então, eu acho que é exatamente nesses períodos que abre-se uma janela importante para se obter boas compras de ativos de uma forma progressiva para horizontes mais amplos para retornos de carteiras. Bom, mas isso é papo para o Flávio e também para a Marília, para a gente discutir aqui. Eu vou ficando por aqui, participo no final, se houver perguntas, tentando responder. Até já, então, gente. Obrigado, Obrigado. Álvaro. Muito bem, vamos passar imediatamente para o Flávio, que é o nosso coordenador da parte setorial, e vai falar, então, especificamente sobre o setor saneamento e dar uma pincelada também sobre o mercado. Flávio, por favor. Ok, Haroldo, muito obrigado. Pessoal, eu trago hoje um estudo setorial. Por favor, Alexandre, se puder colocar no vídeo. Eu fiz um estudo setorial para esse nosso web encontro, pegando saneamento. Saneamento está muito em voga. Sabesp foi privatizada em julho de 2024. A Copasa de Minas Gerais foi privatizada agora em junho, e a Sanepar pode ser algum dia nos próximos 4 anos. Então, a minha intenção né, mostrar se essas companhias realmente melhoraram seus resultados e se faz sentido o que suas ações subiram. Alexandre, você consegue colocar a apresentação aqui? O Alexandre está colocando, é fundamental, porque eu vou me referir aos números que estão nos vários slides e fazer comentário para vocês. Ótimo. Você consegue. Boa, isso mesmo. Muito obrigado. Ok. Pode ir, por favor, para o terceiro slide, que é o 1A, Evolução Operacional 2022. Ok. Aqui eu começo mostrando uma coisa básica,
para todos vocês, que foi o crescimento do volume faturado da Sabesp de 22 a 25. Esse crescimento foi pequeno, 1,7 por ano água, 2,2 esgoto. E o crescimento do volume de ano a ano também foi nessa média. O que é esperado para os próximos anos, inclusive 2026, é um aumento mais forte, porque a privatização, como eu falei, ocorreu em 2024, a nova, o novo controlador equatorial entrou em outubro de 24, então os números fazem mais diferença. A gente vai ver nos investimentos é 25 e 26. O próximo, por favor. Aqui eu mostro. Opa! Ok. A evolução financeira da companhia nos, nos 4 anos, a gente teve uma receita financeira que subiu bem na Sabesp, principalmente, não só depois da privatização, mas também antes, 29%. O EBITDA ajustado subiu mais ainda, principalmente em 24 e 25. A margem EBITDA da companhia subiu bem, porque quando entrou a nova administração, eles foram direto cortar custos e despesas. Isso daí foi importante para essa margem EBITDA e de 40,6 em 2022 para 59,6. O lucro líquido bombou no período, o lucro líquido cresceu 110% de 22 para 25, mostrando que realmente você privatizar uma companhia, trazer um novo grupo que corte efetivamente custos e despesas faz diferença. Pode ir no próximo. O outro, esse pode pular. O 3, investimentos, isso é muito importante. Os investimentos subiram bastante pós-privatização. A gente vê de 23 para 25, de 2.700 para quase 5 bilhões, 4.900. E isso foi em água, em esgoto. O aumento foi maior ainda, 219%, indo de 3,5 para 10.300. Isso daí vem acontecendo por dois motivos. Primeiro, o novo controlador quer antecipar as metas de universalização do setor. Essas metas é 99% de água, em água da sua região, e 90% de esgoto. Você antecipando de 2033 para 2029 a 2030, você consegue rentabilizar melhor esses investimentos. Lembrando que os investimentos que são feitos pelas empresas de saneamento, eles são remunerados via tarifa. Então, não é um investimento apenas de ter mais um cliente pagando conta de água ou conta de esgoto. A dívida líquida, obviamente, subiu no período, mas continua ainda num nível interessante, né? 2,1 vez o EBITDA de 12 meses, é uma dívida bem tranquila. O próximo, por favor. Em 2026 começou exatamente, a dívida praticamente dobrou, só que o EBITDA também subiu bastante. Então, isso é, faz parte de uma empresa que precisa investir bem. Lembrando que depois que você faz esse grande investimento para a meta de universalização, os investimentos vão cair para o nível de, de depreciação e você vai ter a receita continuando. Isso já acontece, por exemplo, nas empresas de transição de energia. A gente vê que continuou subindo os investimentos, praticamente dobrou o patamar de investimentos de água do primeiro TRI
de 25 para o primeiro TRI de 26 e no segundo TRI deu uma caidinha. Quando você vê segundo TRI de 26 contra 25, você vê que em 25 foi o ano que começou a subir os investimentos justamente no segundo trimestre. E a dívida líquida PIB, desculpa, a dívida líquida EBITDA, 2 vezes e meio, um nível bem aceitável, né? Empresas que são de capital intensivo, tem épocas que elas chegam a ter dívida EBITDA entre 3 vezes e 3,5. Próximo. Cotação EV/EBITDA e dividendos, para a gente ter uma ideia de como o mercado reagiu a tudo isso. A cotação subiu 133% em 4 anos, enquanto o Bovespa subiu 47%, e o Enterprise Value, que soma o endividamento, subiu 118%, subiu até um pouco, como o endividamento subiu, mas subiu menos do que o valor de mercado, jogou um pouco para baixo. O EV/EBITDA expandiu de 7,8 para 9 vezes. 9 vezes é um EV/EBITDA alto para um setor que cresce paulatinamente receita e resultados, mas faz parte quando a empresa está num ciclo de investimento muito alto. Lá na frente vai começar, principalmente depois de 2029, vai começar a cair a dívida EBITDA, ou melhor, o EV/EBITDA. Dividendos, muito importantes, subiu 173%, ou seja, subiu mais que a cotação, mostrando que, mesmo com alto investimento, a companhia continuou investindo e pode investir mais ainda. A Sabesp é uma empresa, por enquanto, de crescimento, mas quando terminar esses investimentos para a meta de universalização em 2029, talvez 30, ela vai começar a aumentar esse payout, que foi de 38% em 2025, e vai na direção dos 75%, porque, como eu falei, não vai ter muito investimento para fazer lá na frente, vai ser parecido, talvez um pouco maior do que a depreciação. Próximo, por favor. Aí é uma fotografia de 25 a 26, a cotação já estava num nível razoavelmente alto e a bolsa começou a cair no final do segundo trimestre de 26. Então, a gente tem um crescimento, digamos, mais moderado, pouca coisa acima do Ibovespa. Próximo agora, que é a Copasa. Copasa, que foi privatizada agora em junho de 26, ela teve um crescimento de ligações mais modesto no período, o volume faturado dela aumentou bem, aumentou quase o dobro das ligações, porque teve também um crescimento no volume de água e de esgoto. Próximo, por favor. Aqui também é uma fotografia, a gente vê que no último ano o crescimento foi bem próximo da estabilidade. O próximo. Financeiro. Um bom financeiro para uma empresa estatal, cresceu 20% em a receita em 4 anos, 4,8 ao ano, em linha com a inflação. O EBITDA foi bem melhor, eles conseguiram, a partir de 23, aumentar a margem EBITDA para em torno de 40 a 41, o resultado Jô, financeiro. O resultado, Rafael, por favor, fechar o seu. É, o resultado financeiro também ficou controlado, permitiu um bom crescimento no lucro líquido. Próximo. E, obviamente, o reajuste tarifário ajudou essas empresas.
na fotografia de um ano do último ano, vamos olhar segundo trimestre, receita líquida subiu 8,9, EBITDA 11,6, o lucro líquido caiu um pouquinho. O que aconteceu aí é que a companhia recebeu, eh, ela gastou mais no segundo trimestre de 26 com custo de pessoal, energia elétrica e recursos hídricos. Por isso que deu uma queda pequena no lucro líquido. Próximo. Evolução dos investimentos, uma evolução boa de investimentos, mais que dobrando em 4 anos, tanto em água como em esgoto, e uma dívida líquida num nível ainda bem controlável de 2,3 vezes EBITDA. Próximo. Investimentos, um recorte aí de 26 versus 27, investimento mudou de patamar para perto dos 400 milhões, e foi bem, a companhia já se preparando para a privatização e com nível de endividamento um pouco mais alto, 2,8 vezes EBITDA. Próximo. As cotações das três empresas foi a que mais subiu nos últimos 4 anos, 267% em 4 anos, contra 47% do Ibovespa. O EBITDA, o múltiplo expandiu de 3,9 para 8 vezes. Obviamente, essa expansão de múltiplos tem a ver com a privatização, porque o investidor antecipa a melhoria de resultados que uma privatização tende a fazer, principalmente com a Equatorial vencendo a privatização, sendo o novo controlador, e como ela fez um bom trabalho em 25 e 26 na Sabesp, o mercado pagou mais ainda por Copasa, e pagou adiantado, por isso 8 vezes EBITDA. Dividendos também subiu bem no período, 118%, foi muito bom para o acionista. Próximo. Uh, Cotação, um recorte do último ano, por causa da privatização, subiu 123% contra 24% do Ibovespa, e o EV/EBITDA, obviamente, expandiu de 4,8, foi para 8,5. Próxima. Sanepar, aqui não é das três grandes, a única que não foi privatizada ainda. O Sérgio Moro disse ontem em campanha que ele criticou a privatização da Copel e disse que não ia privatizar a Sanepar, mas candidatos falam coisas contra a privatização para poder ser eleito, dado que as pessoas reclamam muito de serviços, etc. Crescimento da Sanepar em linha com as outras, volume faturado de água e esgoto também pode continuar. Próximo. Mesma coisa no recorte de 26 contra 27. Próximo. Bom desempenho financeiro da empresa, principalmente na questão da margem EBITDA, que subiu bem no período, e também a margem líquida, que deu uma subidinha. A gente vê que o desempenho da Sanepar não é tão brilhante quanto a da Sabesp, que é o melhor dos três, por causa da privatização, e ainda para trás da Copasa. Próximo. Aqui um recorte mostrando que a companhia continua subindo resultados de 26 contra 27, e no caso do segundo trimestre de 26, a gente teve um precatório de 4 bilhões de reais que a companhia ganhou contra a Receita Federal, e só que esse precatório vai ser usado integralmente para
para não subir tanto as tarifas da companhia nos próximos anos. Compensação, eles tiveram que provisionar honorários advocatícios em torno de 250 milhões de reais. Então, isso daí a gente vê bem o que é uma empresa estatal que não pensa muito no investidor. Próximo. Investimentos, pouco crescimento, e isso tem um motivo. A companhia já tem números mais próximos da meta de universalização do que as outras duas. As outras duas estão com números mais baixos, principalmente na parte de esgoto, menos em água, e já a Sanepar é muito mais próximo. Próximo slide, por favor. Opa. Alexandre. Próximo, por favor, Alexandre. Ótimo, obrigado. Cotação também foi boa, acompanhando as pares as pares Copasa e Sabesp, 122% em 4 anos, contra 47% do Ibovespa, e com uma expansão pequena do EV/EBITDA. Os investidores não pagam o mesmo nível de múltiplo que tem a Copasa e a Sabesp, porque uma foi privatizada, a outra acabou de ser, e a perspectiva de Sanepar é não ser privatizada tão cedo, apesar eh, de, às vezes, governadores nos surpreender. No passado, eu achava que Sanepar tinha mais chance por causa do Ratinho Júnior do que por, por Minas, que é muito refratário, e Minas acabou conseguindo. Então, o número aqui é bem modesto, dividendos também cresceu muito menos do que nos pares, e a Sanepar ainda tem um problema, ela paga os dividendos praticamente em julho do outro ano. Então, termina 2025 e ela decide sobre os dividendos em 2026 e paga em 2027. Realmente, o pensamento em relação ao acionista é muito pequeno. Próximo. Cotação subiu quase nada no último ano, do segundo TRI de 25 para 26, justamente porque o mercado caiu e ela não tinha perspectiva de privatização, todo mundo foi para a Copasa. Próximo. Bom, essa minha parte eu terminei. Eu vou fazer um estudo maior, pegando recomendação, preço-alvo, etc. Vai estar no YouTube da Levante, dia 6 de agosto. Quem quiser assistir é bem-vinda. Vamos falar um pouco de mercado. Eu acho que eu tenho 5 ou 8 minutos, não sei. Tá. Nosso mercado está completamente refém do capital estrangeiro. A gente tem 60% do volume feito por estrangeiros, em torno de 14% pessoa física, em torno de 23 a 25% fundos, e o resto é tesouraria, instituição financeira e outros. Com 60% sendo de investidor estrangeiro, num, num pregão de 30 bilhões, ele faz 18 bilhões. E, sem espanto nenhum, em 92% dos pregões que ele compra mais de 1 bilhão do que ele vende, a bolsa sobe. E nos pregões que ele vende mais que 1 bilhão do que compra, a bolsa cai. Então, nós somos 100% reféns dos estrangeiros. Eles tiraram esse mês de agosto em torno de 22 bilhões,
e eles só foram ficar positivos com 1,7 bilhão na compra agora, dia 21. E a questão é, o país não vai ter crescimento ano que vem, os juros vai ficar muito alto, a inflação é, muito longe da meta e não permitindo que os juros vá para 12 ou menos, e ainda uma eleição. Então, esse foi o raciocínio, e ainda a guerra não, que faz com que todos os investidores fiquem em estado de alerta todo dia. Então, com esse argumento, primeiro o JP Morgan, agora Morgan Stanley, falaram: diminuam suas posições em Brasil. E, apesar da margem de erro dar empate na eleição, sem margem de erro, o Lula ganha, né? O Lula ganha a eleição como ganhou do Bolsonaro e como a Dilma ganhou do Aécio. Então, por mais que eu respeite a margem de erro, não me anima o fato de estar atrás na margem de erro. Se estivesse na frente, ok, mas estando atrás, é, é mais difícil. Então, a gente tem a reunião, a eleição como um evento binário, e isso daí realmente vai fazer preço para o bem e para o mal, né? Que nem a gente falava na década de 80, né? É, ou é calça de veludo ou é nada, ou é nada. Na questão de múltiplos que foi tocado, a gente está com PL de 10,75 pelo site Oceans 14, que é um site que traz um PL desde 2001. E apesar da gente estar em 10,75, a média é 10,91 e é uma média muito estranha, né? Porque raramente fica perto da média. Raramente. Então, você olha o Oceans 14, quem quiser olhar, e pede PL Bovespa, você vai ver lá, tem a média, mas ou está lá em 15, 13, ou está em 8. A gente está na média, muito próximo da média. Apesar dos múltiplos estarem abaixo da média mais recente, aí você olha várias empresas e fala tá muito barato, você tem uma situação macro, a meu ver, preocupante. Muitas, não só as grandes recuperações judiciais, que eu não vou sentir nenhuma pena, porque são empresas que muito mais erraram a mão lá atrás do que foram pegas de surpresa pelo um juros muito alto. Mas quando você pega a quantidade de empresas médias e pequenas entrando em recuperação judicial, ou quando você passa no seu bairro, nos bairros vizinhos, e vê um monte de comércio fechando ou lojas no shopping com tapume, você fala, o negócio é realmente preocupante. Então, e outra coisa, com juros pré-fixado por exemplo, num título do Tesouro 2037, que tem quase 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos de vencimento, você ganha 14,50. É muito difícil você competir com 14,50 ao ano e falar que a bolsa está barata, porque nos últimos anos essas taxas de títulos longos variavam entre 8 e 12. Da mesma forma que o IPCA era entre 3 e era IPCA mais 3 a 6 e hoje é 8, o pré-fixado também. Então a bolsa não está
nível, eu não diria que está errado o nível hoje da Bolsa. Eu acho que o nível da Bolsa está certo para a condição que a gente tem. Não dá para falar, vai lá e compra tudo que está de graça, porque não está, considerando o macro. E a gente já viveu, a gente já viveu épocas de macro horrível, como a época da Dilma, e a gente viu o Ibovespa e até 39 mil pontos. É isso, eu acho que eu já dei meu tempo, que apareceu o Haroldo aí. Muito obrigado pela atenção de todos e estou aqui para eventuais perguntas. Muito bom, Flávio. Obrigado. Depois a Obrigado gente a vocês. vamos seguir, então. Você já deu a linha aí para a gente chamar a rainha do mercado nesse momento, que é a renda fixa. Por Exatamente. favor, Marília, está contigo. É isso aí, como diz o Flávio, né? Se a gente não quer comprar ações com juro a 14, a gente quer comprar renda fixa, né? Então agora eu estou sendo a estrela da vez aqui. Em 2020, ninguém queria saber de mim, né? Eu era um patinho feio. Mas falando um pouquinho sobre o mercado de renda fixa, esse mês foi um mês bem volátil, que nem julho. A gente teve, por exemplo, os pré-fixados abrindo o início do mês caindo bem, chegando a 14 baixo, parecia que ia passar o 14 para baixo, aí subiu para caramba depois, chegou a bater acima de 14,75, piorando bastante, e depois segurou e voltou a melhorar. Então agora a gente está num 14,33, que já deu um bom alívio para quem estava em pré, para quem estava em B, né, que chegou a ficar um pouquinho desesperado aí no meio do mês, mas depois viu essas taxas voltarem bastante. E acho que foi um misto de várias coisas, né? Preço do petróleo melhorando com a guerra, eu não diria guerra desescalando, mas acho que eu diria mais o mercado parando de se preocupar tanto com os tweets de curto prazo ou as escaladas de curto prazo. Acho que o mercado normalizando um pouco mais uma situação que vai ser resolvida a médio e longo prazo e não no curto prazo. Então, acho que o próprio preço do petróleo deu uma maneirada. Com isso, a gente viu também uma melhora nos dados de IPCA dos itens mais voláteis que tinham sido mais influenciados pelo aumento do preço do petróleo, então desde gasolina, passagens aéreas, fretes em geral, alimentos, que é dependente de fretes. Então acabou que quando a gente olha três últimos números do IPCA, a gente viu números melhores que o esperado. Só que é um melhor que esperado que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o melhor que esperado com os itens mais voláteis melhorando. Quando a gente vê o core da inflação, que é serviços, o transatlântico, né, que eu chamo, porque é um item que ele demora mais para cair e ele é mais ligado ao fundamento da economia, a gente vê ainda uma inflação de serviços muito pressionada, rodando em torno de 5%. Para vocês terem uma ideia, a inflação de serviços é, grosso modo, 30% do índice. Então, um terço da inflação está rodando a 5% de forma consistente e pressionada. E é difícil você pensar numa inflação indo para a média quando você tem um transatlântico que representa um terço da inflação. Então, é importante a gente entender que o que tá jogando a inflação para baixo não são condições fundamentais de melhora estruturais, de um serviço mais desinflacionado, que demonstra um mercado de trabalho mais funcional. Não. É um mercado de trabalho bem apertado, com desemprego nas mínimas históricas, com muita gente. Não vou falar que isso é a maior parte, mas alguma parte, com gente saindo do mercado de trabalho e reduzindo a taxa de participação.
Então, não é aquela desinflação saudável que a gente teve, por exemplo, em 2016, 17, 18. É uma desinflação mais ligada a itens de alta frequência, tá? E isso é importante por quê? Porque a gente está vendo o mercado precificar uma queda da Selic na próxima reunião e uma possibilidade de queda ainda na outra, né? Então, quase meio a meio de possibilidade de queda ainda mais uma vez, levando a Selic para 13,5. Enquanto a gente vê também uma expectativa de inflação de 2027, 28 e 29, 30 também aumentando. Então, é uma situação bem peculiar. Quando a gente tem uma condução da política monetária austera, a gente tem o Banco Central, austera não, vou dizer funcional, a gente tem o que a gente chama de bear flattening, a gente tem uma taxa de juro de curto prazo caindo, mas uma taxa de juro, desculpa, a gente tem uma taxa de juros de curto prazo caindo bastante e uma taxa de juros de longo prazo caindo também, mas caindo menos, né? Então, na verdade, a gente tem um steepening, desculpa. Mas o que a gente está vendo agora não é isso. O que a gente está vendo agora é a taxa de juros de curto prazo caindo, o mercado precificando novos ciclos de queda, mas uma taxa de juros de longo prazo subindo ou estável, o que mostra que não é uma política monetária funcional, com expectativas de inflação subindo, tá? De médio a longo prazo. O que indica que o Banco Central, por mais que ele caia 25 aqui, 25 ali, a gente não vai ter um ciclo de queda super consistente como a gente teve em 2016, 17 e 18. Ou seja, a gente não pode pensar na renda fixa por enquanto, né, até a gente ter alguma mudança estrutural, seja por conta de eleições, seja por conta de uma nova política de redução fiscal, a gente não pode pensar numa renda fixa para ganhar com marcação a mercado, porque não é isso que vai acontecer. Podem ter quedas pontuais, podem ter alívios de pressão, como a gente teve na segunda quinzena de agosto, mas não é aquela queda consistente que a gente vai ver o pré-fixado longo chegar a 9, e aí a gente vai ter um mega ganho de marcação a mercado. São ajustes pontuais e em cima de uma base muito frágil. E por isso que a gente está vendo, sequencialmente, o pré-fixado longo batendo 15 e voltando para o 14, batendo 15 e voltando para o 14. Quando as notícias melhoram muito, ele volta para o 14. Quando as notícias pioram, ele vai para o 15. E a gente não está vendo uma tendência de queda, né? Então, quando a gente pensa em renda fixa como alocação, até segunda ordem, a gente pensa em ganhos de carrego. Aqui, estruturalmente, são ganhos de carrego. Para a gente ter uma mudança e pensar em ganhos de marcação a mercado, em pensar em pré-fixados, em tomar uma posição um pouquinho mais uma alocação um pouquinho mais otimista em juros de longo prazo, a gente teria que ver alguma mudança estrutural fiscal ou alguma piora adicional do mercado de trabalho que fizesse com que a gente cogitasse a possibilidade de uma abertura aí maior de espaço para o Banco Central reduzir essas taxas de juros. E aí, qual é o problema da gente estar falando em renda fixa como alocação estrutural e uma taxa de juros que vai permanecer mais alta por mais tempo? É que, como o Flávio colocou, a gente está numa situação macro desafiadora para as empresas. Então, eu concordo com ele que algumas empresas que entraram em recuperação judicial já estavam enfrentando dificuldades há bastante tempo, mas só estourou agora porque elas estão com uma dificuldade séria de refinanciamento. Né? Eu lembro em 2016, por exemplo, a CEMIG era uma empresa extremamente alavancada. Os títulos da CEMIG eram precificados a IPCA mais 15, 16, era uma loucura. E aí a gente teve um longo ciclo de queda. Eles entraram também numa reestruturação para reduzir a dívida e tudo mais. Mas eu imagino que se ao invés de um longo ciclo de queda em 2016, a gente tivesse
mantido com a taxa de juro alta por muito tempo, a CEMIG seria uma, né, que entraria em recuperação judicial aos olhos de hoje. Então, acho que o juro alto ele aumenta muito a dificuldade de refinanciamento das empresas, e aí aquelas que não estão bem geridas, aquelas que estão enfrentando uma dificuldade maior com a alavancagem, não estão tendo rentabilidade no capex que fizeram, elas acabam enfrentando grandes dificuldades. Então, acho que vai ser. Se a gente continuar com esse juro alto por muito tempo, a gente vai continuar vendo as vítimas, né? Cada vez mais vão aparecendo novas vítimas que tiveram uma gestão ruim, claro, mas também que em outras oportunidades talvez seriam salvas por um juro mais baixo, um refinanciamento, algum outro tipo de gestão. Então, acho que, reforçando aqui uma coisa que a gente já falou no web encontro passado, de todo mundo procurar ter muito cuidado com crédito privado. Fundos de crédito privado, ETFs de crédito privado, ativos isolados de crédito privado. O mercado de crédito privado duplicou de 3 anos para cá. Tem muita pessoa física com crédito privado, tem muitos fundos que foram lançados. E acho que é um cenário bem desafiador para crédito privado. E se você ainda fosse bem remunerado, né, pelo risco que você está correndo, mas os spreads eles ainda estão bem fechados. Em algumas situações específicas, eles subiram bem nos CRAs, por exemplo, acho que principalmente por conta de raising, mas no geral os spreads ainda estão bem baixos, a não ser para empresas hiperalavancadas, né? Hapvida, CSN, essas empresas que já estão enfrentando alguma dificuldade. Então, reforço, né, o que a gente falou da outra vez de ter cuidado com os créditos privados. Reforço também que acho difícil a gente pensar em renda fixa como ganhos de marcação a mercado ou ganhos táticos. Acho que renda fixa agora é um carrego alto. E não é muito da minha conta, mas só para comentar, uma outra coisa que o Flávio falou que eu achei super interessante, que ele falou que o mercado brasileiro, né, a bolsa brasileira está muito à deriva, né, desse fluxo gringo, entre o gringo e o gringo. Uma coisa interessante é que o gringo entra muito nas empresas, nas majors, né, porque ele tem mais fluxo e aí ele não consegue entrar nas small caps. Então, hoje em dia, quando o gringo entra, você vê empresas como Petro, Vale, Itaú, ganhando bastante, valorizando e indo para preços razoáveis aí, PIs na média, ou às vezes até acima da média. Mas acho que vale também se atentar que as small caps estão largadas, né, Flávio? É impressionante. Eu fico abismada. Muito largadas e não vão se recuperar tão cedo. Não adianta fazer conta, falar que nunca o PL foi tão baixo. Não tem fluxo. Ninguém quer comprar. E Exatamente. as gestoras estão encolhendo, estão fundindo, gestoras que eram top sendo vendidas para grandes bancos. Tá complicado também. Até quando você pensa em performance também, as gestoras geralmente não gostam tanto de Petro, e 70% da valorização do índice foi Petro, né? Sim. Então, é normal você ver a performance num vindo, aí sofre resgate, aí a gestora diminui, quer dizer, não quer dizer que ela está fazendo uma gestão ruim, é só que realmente o mercado está bem largado mesmo. E a gente E, está bem impressionada com isso. e tem a questão do multimercado, que uma coisa é você ter multimercado com CDI a 8 e pré-fixado a 9, que você já garante. Agora, CDI a 14. Como o cara quer cobrar 2% de taxa, mais 20? Não fecha. O cara mal consegue dar o CDI. E aí, Não, é impressionante mesmo. Os multimercados foram dizimados. A gente vê reestruturações importantes em multimercados, redução de AUC.
que eram também aqueles que às vezes entravam um pouco em uma ou outra small Sim. cap, né? Então, realmente o mercado de small caps está bem largado. Acho que se a gente tivesse um ciclo de queda um pouco mais importante, a gente poderia ver as small caps andando bastante. Não, daí no curto prazo, enfim, vai depender das eleições, vai depender das pesquisas eleitorais, como é que vai evoluir as notícias nas próximas semanas, que no final é o que o mercado vai se focar no curto prazo. Obviamente, nenhum candidato vai anunciar um mega plano fiscal antes das eleições, então acho que por aí a gente não vai ter muitas novidades. E por enquanto é aguardar a volatilidade natural das eleições num cenário que, como você colocou, é super binário, né? Marília, fala um pouco dos fundos imobiliários também. Então, os fundos imobiliários, eu sou fascinada no momento atual pelos fundos imobiliários, né? Porque enquanto os créditos privados eles entram em default e você não recebe nada, nos fundos imobiliários, mesmo que você tenha uma situação de crise, ou eventualmente, como aconteceu com o. Ah, esqueci o nome do fundo, mas HG, não sei o que lá, que é aquele que tinha 30% de Casas Bahia. Mesmo que você tenha um inquilino a menos, você arranja outro inquilino e no final das contas você tem um imóvel como lastro daquela operação. Então, é um ativo que eu gosto muito mais do que crédito privado no momento atual. Eu acho super interessante. Agora, quando a gente olha o último mês, o IFIX caiu 4,5% por vários motivos, incluindo novas emissões, né? O TRX, por exemplo, teve uma emissão aí de 5 bi para comprar um novo prédio, aí o mercado começou a cogitar que poderia ter a possibilidade de diluição, ele caiu 27,5%, foi uma queda bem relevante. Tiveram outros fundos imobiliários também, alguns com queda de rentabilidade, que impactaram bastante nas cotas também, mas a grande maioria foi uma reprecificação para baixo da indústria como um todo por conta desse medo de juro, de fiscal, de eleição, enfim. Então, acho que você consegue encontrar fundos de lajes corporativas, de galpões logísticos, de shoppings, a descontos de 15% do valor patrimonial, em regiões super nobres, prédios na Faria Lima, galpões logísticos na Grande São Paulo, assim, em regiões super nobres, shoppings também super bem geridos, com descontos muito relevantes. E que pagam um dividend yield em torno de 10, ou às vezes até acima de 10, isentos de imposto de renda. Então, para aquele investidor de longo prazo, que entende que a gente está no meio um pouco de um ciclo ruim e topa o risco, acho que a gente tem uma série de opções de fundos imobiliários muito bons mesmo e, na minha visão, muito melhores do que crédito privado, porque, como eu falei, no final das contas, você tem uma laje, você tem um prédio corporativo, você pode trocar o inquilino, mas no final aquela cota vale alguma coisa. Diferente do crédito privado, que se a pessoa não pagar, não vale nada aquilo lá e você tem um default completo. Até porque é o que você falou do yield, na verdade, a distribuição não caiu como caíram as cotas. Então, o yield aumentou Não, nesse período e eu concordo também que essa é uma visão interessante nesse mercado maluco que está aí, mesmo com juros no nível que está, né? O que normalmente não favorece esse segmento em geral, mas eles continuam razoavelmente aquecidos. A gente vê reposições, como você falou, sai um, entra outro nos aluguéis, enfim, parece interessante. Muito bom. exatamente. A taxa de vacância está bem baixa, o que é uma coisa boa. O setor está aquecido em geral, né? Tanto de aluguéis quanto de construções, incorporações, apesar das incorporadoras também terem sido dizimadas na bolsa. Então, foi um setor que sofreu muito recentemente, mas eu vejo como uma oportunidade. Ok. As ações de construção descolaram dos resultados. As vendas Exatamente. cresceram, lançamento cresceu, receita cresceu, papel caiu.
Então você fica naquela. É que esse é um setor muito complicado na bolsa. Ele antecipa demais o que pode acontecer, tanto na época boa como a ruim. E a gente está na ruim. É. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Quem tiver mais pergunta, coloca aqui. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer em seguida, mas eu queria fazer um comentário também sobre a questão das empresas que estão aí entrando em recuperação judicial ou extrajudicial. O número realmente teve uma alavancada aí absurda, muito grande. Mas tem um dado interessante que até a gente avaliando a questão da discussão hoje das empresas, por que não estão utilizando e não fizeram o voluntário de utilizar as normas de divulgação de sustentabilidade por uma série de motivos, mas ouvindo, inclusive, consultores que têm trabalhado com empresas grandes, eu fico surpreso de ouvir que muitas empresas não têm o básico do básico sobre controles internos e matriz de risco. Portanto, não é agora, por conta de informações de sustentabilidade, essa divulgação, que elas estão dizendo que os custos são muito altos para a implantação. É porque elas não têm o básico, elas não controlam o risco. E aí, muito dessa questão de inadimplência que a gente está vendo aí, problemas estão acontecendo, muito por conta disso. Quer dizer, quem não tem controle dos riscos não tem a menor ideia do que pode vir pela frente, e do jeito que a gente está tendo avalanches diárias, né? Então, esse é um problema estrutural muito relevante para o nosso mercado, que a gente precisa ficar de olho. Os analistas têm que prestar atenção e cobrar das companhias realmente as informações sobre o que eles estão controlando efetivamente de risco e constatar que isso está sendo feito, porque é nessa hora que a coisa vai para o brejo. Tem uma pergunta aqui do Leandro Matos. Ele pergunta, Flávio, para você, que é o seguinte: é consciente que o Brasil enfrenta grandes desafios estruturais. Por que não priorizar reformas fiscais e administrativas, além de políticas de competitividade, antes de avançar para a privatização, no caso Sanepar? Afinal, a privatização pode aliviar temporariamente o déficit, mas só terá efeito duradouro se vier acompanhada de ajustes estruturais. Muitos candidatos à presidência defendem a privatização. Ele fez para você, Fábio, mas eu até Eu queria acho que é para o Álvaro. dar a sua opinião, mas eu queria ouvir o Álvaro e até, quem sabe, a Marília, se tiver alguma visão sobre o assunto, porque é uma questão que eu também ia recolocar para o Álvaro também, que, independente de quem for o candidato que vencer, alguma coisa do ponto de vista de reforma fiscal tem que ocorrer, né? Alguma coisa nessas reformas vão ter que ocorrer para ter sobrevivência, seja leve ou pesado. Então, comece com você, Flávio, depois o Álvaro, a Marília, se quiser comentar. Só falar de saneamento, esse setor, se os governadores não conseguirem levar as empresas para a meta de universalização, eles podem perder as empresas. Além disso, uma empresa de saneamento traz muito pouco retorno para o governador. Então, tem muito governador que fala: é melhor receber 5, 6 bilhões, 2 bilhões e sair dessa empresa e deixar com outro. Agora, os candidatos que defendem pautas como privatização, eles estão pedindo para perder a eleição, porque privatização no Brasil é super mal visto. Por isso que o Moro falou que não vai privatizar a Sanepar e sim melhorar. Aí lá na frente um banco de investimento vai encostar nele e vai falar: olha, vamos fazer aí que você vai receber 4, 5 bilhões no teu caixa. Passa a bola para o Álvaro. Mas o Flávio, o grande público não quer privatização porque acha que vai encarecer o serviço, E piorar. certo? Piorar não é o caso, porque se você pegar as privatizações que você teve, a grande maioria melhorou, Sim, mas né? no caso da Ou pelo menos Sabesp, durante algum tempo, né? no caso da Sabesp aqui em São Paulo, é triste, né, Haroldo? A gente tem metrô também aqui, que é um problema. Bom, Mas, enfim, olha só, Álvaro, fala aí. olha só.
O Haroldo começou a falar e é exatamente isso. Quer dizer, não importa quem ganhe, o ano de 2027, 2028 vai ter que haver um reordenamento da economia, principalmente no que diz respeito ao endividamento e, secundariamente, e também primeiramente, no caso, a parte fiscal, né? Não tem jeito, a gente não pode ter, como mostrou hoje, um déficit fiscal grande, um déficit em conta corrente enorme, 8 bilhões de dólares, e a gente vai ter que tomar jeito. É, pena é que a gente continua, não sei quem falou, mas continua no, acho que foi o Flávio, no binário, né? A gente tem um binário que não sai desse binário, um vivendo do outro, o outro vivendo do um, e não aparece uma terceira via que possa, não exatamente isso, mas seria bom que fosse, dizer o seguinte: eu não vou ganhar a próxima eleição, não vou me reeleger, né, se tiver ainda a possibilidade de reeleição, mas eu vou fazer o que tem que ser feito, né? E vem cá seu judiciário, vem cá seu legislativo, se junta, porque não tem jeito. Hoje eu vejo muita gente colocando: a culpa é do Lula por causa disso ou daquilo, a culpa é do Bolsonaro, foi do Bolsonaro lá atrás por causa daquilo e do outro. Mas não tem jeito, um vive do outro e o país vai andando para trás. Eu mostrei que a gente sai de uma relação de dívida PIB de 71 para 82 e vai subir mais ainda, porque 2027, 2028 ainda vamos ter alta da relação dívida-PIB, e não tem jeito, quer dizer, vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro para a Previdência, vai chegar uma hora que não vai ter direito para dinheiro para a educação, para a saúde, e o Brasil como é que fica? Ah, não vai quebrar, não, realmente não vai quebrar, mas aí emite moeda, tem inflação, não tem muito jeito, quer dizer, quem chegar tem que fazer um programa de levar novamente, de tentar não aumentar a dívida pública e de reduzir déficit. Marília, alguma opinião aí? Diferente ou igual? Não, perfeito, vai ter que acontecer mesmo. Acho que, talvez concordando um pouco com o Leandro, acho que o medo dele é que você vá vender, o Estado e o governo vá vendendo os ativos e use esse espaço para aumentar ainda mais os gastos. Então, eu concordo com ele no sentido de, primeiro você ajusta, né, zero déficit, e depois você vende os ativos para reduzir sua dívida de uma forma estrutural e de longo prazo. Esse seria o ideal, né? O que acontece hoje é que a gente acaba vendendo os ativos, gera um espaço em relação à dívida ou fiscal, e aí usa isso Estou para ligado. gastar, né? É isso? É. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém colocou nada? Vocês têm algum comentário final aí? Acho que teve uma do Marcelo pedindo uma comparação dos FIIs com as ações do setor. Eu não sei se o Flávio quer responder essa. Assim, eu não tenho todos os valuations das ações, mas assim, é, a gente vê FIIs, por exemplo, que a gente gosta muito com desconto de 35%, 20%, 15% do valor patrimonial. E quando a gente olha as ações, as incorporadoras, elas estão a valuations bem baratos também, né? EV/EBITDA de 6 ou até mais barato. São, inclusive, se você coloca lá as ações mais baratas da bolsa e faz aquelas listinhas clássicas de ranking, as incorporadoras vão estar nas listinhas das mais baratas. É, a única Desculpa, aonde está ação. essa pergunta? Está no Tá aqui, chat? não? Tá. Nossa, então meu chat congelou. É É, Marcelo Vieira. Agora entrou. Puxa, isso é. depois que você já fez. Ok, segue aí, Flávio. Só complementar, a única ação que se parece com fundo imobiliário é a Alus, porque a Alus, que é o maior fundo imobiliário, é a maior empresa de shoppings, tem 1 milhão e quase 500 mil metros quadrados de área bruta locável, enquanto
a Multiplan, que é a segunda, tem em torno de 750 mil, e o Iguatemi tem em torno de 550 mil. A, a gente, eu acho o seguinte, a única que realmente tem cara de fundo imobiliário é a Allos, porque ela paga dividendo mensal. Ela predeterminou em novembro do ano passado que ia pagar 29 centavos por mês. Na época, a cotação era em torno de R$ 30, dava quase 1%. Hoje a cotação está em 26, 27, está dando mais de 1%. Só que você não tem garantia e no próximo ano ela vai pré-determinar 29 centavos. Ela pode mudar para melhor ou para pior, mas eu gosto da ação para comparar com o fundo imobiliário, eu recomendo. Eu não sigo os fundos imobiliários, na Levante tem um analista só para isso. Se um dia a gente fizer um web encontro, eu posso tentar trazê-lo, mas eu acho que também a questão de valor patrimonial, a Alus é 1,03, praticamente um. Então não tem desconto. No caso da Iguatemi e da Multiplan, eu acho que Iguatemi está em torno de 140, 150% do valor patrimonial e Multiplan está em torno de 200. Porém, esse valor patrimonial ele não é toda hora reajustado como é num fundo imobiliário. Então, pode ter defasagem para cima ou para baixo. Então, eu não olharia, no caso de a empresa com ação em bolsa de shoppings por essa métrica. E também Multiplan e Iguatemi, eles não estão interessados em remunerar o investidor, eles estão interessados em crescer. Então, não é um fundo imobiliário, não dá para comparar. É isso. Muito bom. Bom, nós vamos então para o encerramento. Eu queria até pedir para todos para abrir Tchau. aquelas câmeras enquanto eu dou os recados aqui para preparar para a gente fazer uma foto, quem puder e quiser. E enquanto isso, eu vou só primeiro, bom, agradecer a participação de todos, agradecer os nossos palestrantes aqui, o Álvaro, a Marília e o Flávio. E eu queria, antes, até enquanto vocês vão abrindo aí as câmeras, pedir para o Alexandre, queria comentar com vocês que a gente tem o Congresso APMEC Brasil, puder, Alexandre, colocar na tela, até para quem quiser, pode dar um clique aí no QR Code. O Congresso da PMEC Brasil, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro, no CIE, aqui em São Paulo, né? E vocês podem mirar aí acessar o programa e fazer inscrição na medida que conseguirem. A gente vai ter várias discussões muito importantes para a continuidade, inclusive uma parte dessa discussão da economia, também de oportunidades de investimento nos vários segmentos aqui. Então, nós temos lá os nossos três participantes de hoje também estarão participando lá do Congresso. Convido todos para participar. E também o próximo que o Alexandre vai colocar aqui na tela é o 23º Seminário Internacional da Fundação de Apoio ao CPCS, que envolve, então, os assuntos de contabilidade e de normas internacionais de sustentabilidade, que vai ocorrer aí nos dias 14 e 15 de outubro. Vai ser um evento híbrido, inclusive, vocês podem também acessar todo o programa, e a PMEC, como sempre, é uma das apoiadoras do evento. Convido todos a estarem conosco nesse evento. E vamos, então, pôr todo mundo na tela para ver se o Gustavo pode, então, tirar uma foto, por favor, antes da gente encerrar. Pode tirar, então, agora, Alexandre. Eu não sei como é que estão vendo aí. No meu, eu estou vendo só o Flávio. Eu vou pedir que todo mundo dê aquele sorriso, pensando na Selic baixa, olhando para a câmera.
Ah, não sei quem Isso. vai sorrir, pode ser que tem gente que 10% vai tá bom. chorar. 10%. Uma Selic a 2% sem pandemia tava bom, né? Não, Mais 2 uma é para garantir exagero, aqui, não. gente. Vamos buscar Diria na um lua, quem que sabe. 10% é gorjeta de garçom, agora nem mais isso é, né? Aí É, É, ninguém vai não, querer vai, saber de mim de novo, eu vou ficar deprimida. não, você aqui, vai mudar para renda acredito. variável, Marília. Isso aí é Muito bom, dinâmica. gente. Então, fechamos mais um Web Encontro. Esperamos vocês nos próximos eventos, não só esse que eu comentei, os nossos Web Encontros também continuam. E a gente vai tentar trazer informações cada vez mais frescas, né? Dado que a cada minuto a gente tem uma novidade aqui no mundo, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Peço que vocês depois façam a avaliação desse evento e nos enviem. Obrigado a todos. Abraço. Valeu, parabéns aí. Tá, Tchau obrigado, um para abraço. todos. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, vamos sofrendo, vamos continuar sofrimento. Haroldo. Obrigado, pessoal, muito bom. Flávio, abração. Tchau, Haroldo, vou zerar.